Então, já coloca aí a agendinha aí no teu celular, terminou o culto, você já corre lá, aprende uma musiquinha junto com eles, vai ser bênção. Pessoal, nós estamos muito felizes porque essa semana é a última semana que nós estamos estudando o livro Bom, né? Seguindo a Jesus, bom é seguir Jesus, aprendendo a ser mais parecido com Jesus. E essa semana, essa última semana, nós somos desafiados a colocar a nossa mão estendida na direção de outras pessoas, ajudar o próximo. E fazendo a leitura, fazendo a reflexão de cada devocional, que foi muito bem escrito por sinal, um desafio diário, várias práticas são oferecidas ali para nós também. Eu fiquei pensando, gente, parece que tem alguma coisa que está desentoando aí. E essa coisa que está desentoando tem a ver com aquilo que nós, às vezes, esquecemos de fazer por nós mesmos. Sabe, estender a mão para alguém é um privilégio. Ser as mãos de Jesus, os pés de Jesus, os lábios que professam palavras de vida como Jesus, é um grande privilégio concedido aos filhos de Deus. Porém, muitas vezes nós corrompemos aquela imagem que Deus tem de nós mesmos, nós corrompemos essa imagem e implantamos uma imagem que foi recheada de muita mentira, de muitas influências negativas, de influências do inimigo das nossas almas, de escolhas que fizemos, de situações que nos corromperam e nos fizeram esquecer quem nós somos em Deus. E hoje, se você está aqui, com certeza, é porque eu sei que Deus quer que você ouça essa palavra. E se você está conectado conosco hoje, com certeza, é porque Deus hoje vai fazer algo extraordinário na sua vida, através desse televisor ligado, através desse celular conectado. Mas eu sei que hoje Deus vai falar com você. E a grande expectativa que tem no meu coração, ao escrever um sermão, ao ler a palavra, é ouvir primeiro a voz de Deus. Porque eu sei que quando Deus fala profundamente ao meu coração, Ele vai fazer transformações incríveis nele. E eu vou poder falar de algo que não é apenas ilusório, filosófico, ou que eu estou me alimentando daquilo de alguma forma, mas de algo que está movendo e transformando o meu ser. Por isso, hoje nós vamos retomar uma reflexão sobre o poder que há na fala. Nós já estudamos sobre o poder que há na fala com relação às relações interpessoais, a relação marido e mulher, filhos e pais, amigos, colegas de trabalho, essas palavras que às vezes são entoadas por nós, que machucam ou exaltam aqueles que estão à nossa volta. Já estudamos também sobre aquelas palavras que têm um tom de adoração. Sabe, usar os lábios para louvar e engrandecer o nome de Deus constantemente, através daquilo que falamos. Já estudamos também que esses lábios, esses mesmos lábios que honram, glorificam, louvam e exaltam o nome de Deus, muitas vezes glorificam, honram e exaltam o nome do inimigo, porque nós não somos gratos, porque nós murmuramos, porque nós não observamos as coisas incríveis que Deus está fazendo ao nosso redor, porque nós não agradecemos pelo bem-estar e pelas bênçãos do Senhor inundando a nossa vida. Mas hoje, eu gostaria de olhar para esse texto de Tiago, capítulo 1, observando as autoafirmações e o poder que essa autoafirmação exerce sobre a nossa própria vida. Tiago, capítulo 3, então, versículo 1 e 2, nos diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas.
Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear todo o corpo. É um indivíduo perfeito, capaz de controlar todo o seu comportamento. Olha que desafio esse apresentado a nós. Ser um indivíduo perfeito, capaz de controlar todo o comportamento, observando o poder que há na fala. Tiago, parece que de propósito, começa a fazer algumas metáforas ao olhar para a fala. Ele fala sobre um cabresto que é colocado no cavalo, e quando você puxa esse freio, o cavalo vai para a direção que você força. Na sequência, ele fala sobre o leme que direciona um grande navio. E depois ele fala sobre uma pequena coisa, uma centelha, uma faísca, que desencadeia um grande incêndio numa floresta. 3 coisas muito diferentes, mas que têm a ver com o nosso dia a dia. E aí ele continua falando e trazendo abordagens que têm tudo a ver comigo e com você nos dias de hoje. Independente do ambiente onde nós estamos, nós usamos o nosso lugar de fala para expressar as nossas ideias. Sejam essas falas audíveis, sejam essas falas visuais, nós nos expressamos. E essas expressões que são usadas por nós, muitas vezes tentam até impor as nossas ideias. Já parou para pensar nisso? Que nós gostamos de impor as nossas ideias, nós gostamos de falar dos nossos desejos, das nossas vitórias, das nossas viagens, das nossas realizações, das coisas bonitas que nós vivemos. Nós gostamos de falar de nós mesmos. Mas quando nós falamos demais de nós mesmos, nós invadimos talvez o lugar de fala do outro e não permitimos que o outro também se expresse. O que Tiago está falando é: você quer ser sábio? Comece a olhar para dentro de você. E o versículo que lemos, o primeiro versículo que lemos, nos diz assim: meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com maior rigor. Esse verso acaba nos mostrando uma coisa muito peculiar do texto de Tiago. Ele usa uma palavra aqui na língua grega que é didáskalos. Essa ideia de mestre como sendo alguém que é admirado. Alguém que fala coisas tão envolventes, que consegue magnetizar com a sua palavra, que as pessoas que estão ao seu redor querem ouvir. Conhece alguém assim? Eu conheço uma porção de gente assim, que fala umas coisas que você fica assim babando e fala: gente, que coisa gostosa de ouvir. Então essas pessoas são interpretadas no contexto bíblico como esses mestres, esses didáskalos, homens e mulheres que possuem uma percepção tão diferenciada do mundo, que você quer absorver mais deles, que você quer ouvir mais deles. Só que ele coloca um acento ali, ele diz assim: olha, não sejam muitos de vocês mestres. Não sejam muitos de vocês aqueles que detêm a palavra ou se transformam nos detentores da verdade. É um estímulo, me parece, para ouvir mais e falar menos. Um estímulo, me parece, para aprender mais com aquilo que se fala, do que tentar, de certa forma, impor as suas ideias. Eu não sei se você tem filhos, mas eu tenho filhos, tenho 2, um jovem de 11 anos e uma menininha de 7 anos. É muito engraçado, gente. A minha filha tem 7 anos, mas ela se acha uma advogada, formada e aprovada pela OAB. Ela chega com uns argumentos que eu fico dando risada, olhando assim, e falo: gente, como é que tem tanta capacidade de argumentar com 7 anos? E meu filho já tem 11.
Então ele na verdade ele já virou até um jurista, alguém que tem uma grande capacidade de julgar outras pessoas e colocar as suas ideias e expor aquilo que para ele é o correto e que dentro da sua estrutura legal é o certo. E ele faz isso todos os dias. E eu paro, fico contemplando aquelas coisas, aquelas coisinhas tão maravilhosas e lindas argumentando comigo. E eu fico olhando, não falo nada. Espero as coisas acontecerem. Daqui uns 2, 3 minutos, os dois chegam para mim e falam assim: pai, tem nada a ver, né? E eu falei: o silêncio me parece que é um bom argumento para vocês dois. Porque todas as vezes que nós tentamos puxar a corda para um lado e para o outro, todas as vezes que nós tentamos, de certa forma, usar as palavras mais rebuscadas possíveis, as experiências e tantas outras coisas que com o tempo nós vamos acumulando, esse negócio só fica mais desgastante. Já parou para pensar nisso? Quantas vezes você já se desgastou desnecessariamente? Já parou para pensar quantas vezes você já se desgastou argumentando com a tua esposa, com o teu marido, com os teus filhos, com os teus colegas de trabalho? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês os detentores da verdade, sabendo que seremos julgados com mais rigor quando nos colocarmos nessa posição inalterável, rígida, onde a minha verdade precisa ser aceita e vai ser inadmissível qualquer tipo de discussão. Quando nós nos colocamos numa posição de silêncio, de ouvir, de reflexão, nós nos colocamos na mesma posição de Cristo na cruz, que poderia ter usado todos os argumentos possíveis, mas ele se silenciou. Ele se silenciou para que eu e vocês pudéssemos aprender uma lição incrível. Nem todos nós seremos mestres. O versículo 4 ainda ele nos diz: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Além de surgir essa necessidade de tomarmos um certo cuidado com o conceito super elevado que temos de nós mesmos, é muito importante nós reconhecermos que os tropeços são naturais da nossa vida. São naturais. Nós vamos errar, gente. Você vai errar, eu vou errar. Todos nós erraremos. Tiago, ele nos aponta esse caminho do acerto. Ele diz que nós vamos errar. Mas ele diz também que nós precisamos aprender a acertar. Ele diz que nós vamos errar e passar por esses tropeços naturais nesse caminho da vida. E às vezes está escuro. Não sei se você já andou numa estrada escura, mas eu vim no Pará. E algumas viagens que nós fazíamos a pé e outras de bike, com primos e tal, indo de um sítio para outro, geralmente era escuro, escuridão total. E eu lembro de algumas quedas que eu levei ao longo da vida, dentro de poça de lama. E é interessante porque eu estava vinha conversando, todo mundo rindo, todo mundo de boa, e de repente, do nada, surgiu uma lama e todos nós caíamos e ficava ali, deitado, todo mundo na lama, rindo, cheio de lama. Era a coisa mais divertida da minha adolescência. Cair de bike na poça de lama. E pensa numa lama barrenta. Pensa numa lama que sujava e deixava uns 3 dias. A gente usa a expressão lá, tuíra. Deixava uns 3 dias tuíra. Sabe quando você passa a unha assim, faz um desenho na pele? Era mais ou menos assim uns 3 dias. E você tinha que tomar um banho com sabão grosso para ver se tirava aquela tuíra. Mas não adiantava. Mas às vezes a gente também.
está andando na vida de bike com nenhum poste, nem uma iluminação. Aí nós caímos no erro, caímos na lama, achamos graça, nos divertimos, achamos a coisa mais linda do mundo. Quando na verdade, se nós aprendêssemos a andar mais devagar, a observar com mais cuidado, a ficar focado naquilo que realmente precisa ser o nosso foco, imagina a quantidade de erro que nós não cometeríamos. Imagina a quantidade de ofensas que nós não lançaríamos sobre a vida de outras pessoas. Precisamos aprender demais com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós fazemos. E esse texto, curiosamente, Tiago vai usar uma palavra traduzida aqui por palavra, né, o falar, que é logos. Esse termo é um termo que é muito usado no Novo Testamento, principalmente no Evangelho de João, quando começa ali, no princípio era a palavra, ou no princípio era o verbo. Algumas traduções, inclusive, usam um termo mais grosseirão, assim, no original, né? No princípio era o Logos. O Logos estava com Deus. Esse termo, ele soa, numa tradução mais livre, como algo que cria e consegue se expandir. Para ficar bem ilustrado, é legal a gente pensar um dia de sol, todo mundo indo fazer uma vigília durante o dia, não um piquenique durante o dia lá no Barigui, cada um levando a sua cestinha. Aí de repente eu dou um grito assim para todo mundo: pessoal, cada um pega a sua pedrinha aí. Aí todo mundo pega a sua pedrinha, vocês pegam a pedrinha, armam para jogar a pedrinha, eu vou contar até 3 e vocês vão jogar a tal da pedrinha no lago. Sem mirar na capivara, por favor, gente, vamos proteger as capivaras. E aí você pega a pedrinha, joga no meio do lago e faz aquela ondinha que vai se expandindo por todo o lago. E você, sem perceber, criou uma onda criativa que dominou todo o ambiente. Esse é o Logos. É uma palavra que cria uma onda de expansão que envolve tudo ao redor. Esse é o Logos. É uma palavra que cria uma onda que envolve tudo ao redor de forma criadora. E é muito curioso, porque quando você vai lá para o Antigo Testamento, capítulo 1 e capítulo 3, você vê uma repetição dessas palavras, obviamente com conceitos diferentes por causa da cultura escrita diferente, foi escrita em hebraico agora, é Ramá. E tem uma apóstrofe aí que você precisa, não consegue falar amar, tem que ser tipo Ramá. E essa ideia da palavra junta com raiá, que é uma outra expressão, tem a ver com uma palavra que foi dita e coisas surgiram do absoluto nada. Uma capacidade incrível de fazer daquilo que não existe algo existente. E ela continua evoluindo. Uma prova de que esse logos continua avançando é quando você dá uma olhadinha nos astros, nas galáxias em movimento e do universo em extrema expansão, que os cientistas vão chamar de eco quântico, né? Alguns já devem ter ouvido falar nisso, que é aquele negócio que vai, parece que se repetindo e criando e continua criando, e aonde eles miram parece que não tem nada e de repente aparece 300 milhões de galáxias naquele pontinho ínfimo, insignificante. É o que acontece com a palavra falada. É o que acontece quando você fala para o seu filho: você não presta. É o que acontece quando você fala para a tua mulher: você não vale nada. É o que acontece quando você fala para o seu marido que ele não vale nada. É o que acontece quando você olha para os teus funcionários ou para os teus empregadores e você emite um som de destruição que acaba envolvendo tudo que está ao redor.
Mas é o que acontece também quando você é cheio de Deus e as palavras que saem dos seus lábios produzem vida e transformam tudo ao redor. É o que acontece quando você vê alguém cabisbaixo, alguém triste, sem esperança, e você apresenta Jesus a eles. Essa vida se transforma em uma vida nova. É o que acontece quando os nossos lábios são ungidos pelo Espírito Santo de Deus e produzimos vida onde não há mais esperança. É o que acontece quando nós percebemos alguém da nossa casa desanimado, sem saber o que fazer, e chegamos com uma palavra de semeadura de vida, e no outro dia, aquela pessoa parece que já tem um rumo. A luz brilhou naquela vida novamente. O Logos continua a criar, a produzir vida. Mas, como mencionei ainda há pouco, nós estamos sendo desafiados a cuidar essa semana. E eu queria olhar com você ainda para esse versículo que nos diz: pois todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o seu corpo. Não é só reconhecer que nós não somos mestres, não é só reconhecer que a palavra tem esse efeito construtivo e que se amplia como uma grande onda envolvendo tudo ao redor, mas é também aprender a falar de forma construtiva e viva. É buscar esse aperfeiçoamento pessoal em Deus, em Jesus. Muitas pessoas hoje falam sobre autopercepção, autoaperfeiçoamento, autoconhecimento e outros autos, né? Esse estímulo para você olhar para dentro de você mesmo é muito interessante, é legal. Mas ele é frustrante. Vou ser bem sincero para vocês. Diga a verdade para mim. Quantas vezes você já olhou para dentro de você mesmo e já se frustrou? Porque às vezes, nessa nossa inclinação natural pela frustração, nós só conseguimos ver o que é feio, o que está corrupto, o que nos distancia de Deus, o que não presta. Mas esse texto nos estimula a olhar para dentro de nós mesmos e perceber quem está em nós. 1 João vai afirmar em alto e bom som: filhinhos, maior é o que está em vós do que qualquer coisa que está no mundo. Filhinhos, maior é o que está em vós do que qualquer coisa que está no mundo. Então esse estímulo para autoconhecimento, para autopercepção, precisa ser um estímulo para você encontrar Jesus em você. Porque tudo que você encontrar de você em você, vai ser frustrante. Vai ser muito frustrante. Você vai se decepcionar com experiências que você já viveu. Você vai decepcionar com coisas que você já falou. Você vai criar relações com pessoas que não tem nada a ver com traumas que você teve lá no passado, mas só porque o tom da voz daquela pessoa parece com alguém que te ofendeu um dia, lá na tua infância, você já cria um bloqueio. Você vai olhar para alguém e vai achar parecido com alguém, um professor, um tio, uma tia, que fez algum mal para você algum dia, e só de achar parecido você já vai rejeitar e não vai nem saber por que você está fazendo isso. É ou não é verdade? Quantas vezes você já olhou para alguém e falou: não gosto dessa pessoa, e você nunca nem trocou uma ideia com a pessoa? Porque você criou algumas barreiras, alguns bloqueios para se defender, para se proteger, e não permitiu o olhar para Jesus que está dentro de você. Então essa
percepção de você mesmo precisa ser baseada no que você percebe de Jesus em você, não do que você percebe de você mesmo em você. Isso vai ser frustrante demais. Então hoje, o desafio que nós temos ao sair desse lugar é: o quanto de Jesus eu consigo ver em mim? O quanto de Jesus eu consigo ouvir em mim? O quanto de Jesus eu consigo perceber nas minhas atitudes? O quanto de Jesus está sendo exalado através da minha vida? O quanto de Jesus tem iluminado a vida das pessoas? O quanto da palavra de Jesus tem produzido vida nas pessoas e tem produzido vida em mim? Sabe por quê? Porque às vezes nós mesmos nos bloqueamos, nos sabotamos, nos derrubamos, nos desvalorizamos. E aí você diz que tem o dedo podre. Eu tenho o dedo podre, pastor, Deus que me livre. Eu sei que isso não é coisa de crente, mas está aqui comigo, não sei o que fazer. Na verdade, são as afirmações que você tem feito todos os dias. As comparações que você tem feito todos os dias. E hoje eu vou falar bem a verdade, está mais perigoso ainda. Ainda mais se você usa a rede social. Você vê alguém viajando, você fala, puxa, não viajo. Se eu ver alguém comprando uma roupa nova, puxa, não compro roupa nova. No meu caso, se eu vejo alguém comendo pastel, eu falo, pô, não comer pastel hoje. Então é difícil. A gente se compara, não tem como. Mas sabe, quando você olha no filtro de Jesus, ele vai dizer, você é a menina dos meus olhos. Quando você olha a partir do filtro de Jesus, ele vai dizer, eu morri no seu lugar. Quando você olha no filtro de Jesus, você vai reconhecer que maior é o que está em você do que qualquer coisa dessa que tenta te denegrir, dessas mentiras que tentam se transformar em verdade na sua mente, porque Jesus é a verdade. Ele entendeu isso. Tanto que ele falou isso de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele entendeu outras coisas impressionantes e falou essas coisas de si mesmo. Eu sou o pão da vida. Eu vou saciar a fome de muitos. Você já tem essa percepção? De que você também é o pão para esse mundo, que sacia a vida de muitos através de Jesus? Gente, eu e você somos a ressurreição e a vida, levando Jesus para outros que estão mortos. Eu e você somos o sal e a luz desse mundo, dando sabor e iluminando a vida de muitos. Mas nós precisamos compreender isso e repetir isso constantemente, não porque nós entendemos isso em nós, mas porque percebemos isso em nós por meio de Jesus. Por isso hoje eu quero fazer uma oração por pessoas que se sentem menores. Quero fazer uma oração por pessoas que se sentem maiores. Eu quero fazer uma oração por pessoas que precisam enxergar Jesus dentro delas mesmas. Se você é essa pessoa, se coloque de pé, nós vamos orar juntos, porque eu sou uma delas. Quantas vezes eu me sinto maior? Quantas vezes eu me sinto menor? Quantas vezes eu não consigo perceber Jesus em mim? Quantas vezes, gente? Mas eu estou aqui hoje para reconhecer, junto com vocês, meus irmãos e irmãs, que nós precisamos enxergar Jesus em nós e repetir o que Jesus nos ensinou na nossa própria vida, para que a vida de Jesus, através de nós, seja um impacto na vida de outras pessoas. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse culto que nós podemos te prestar. Obrigado por essa palavra, que é a palavra viva, que toca, transforma, muda, molda o nosso coração. Mas eu quero pedir, Deus, junto com os meus irmãos e irmãs, que o Senhor mesmo tenha misericórdia da nossa vida.
Que o Senhor mesmo nos ajude a perceber o que o Senhor percebe em nós. Todas as vezes que fizemos esse exercício de olhar para dentro de nós mesmos, foi tão frustrante, tão desgastante, trouxe tanta tristeza, dor até. Mas quando nós olhamos e percebemos Jesus no trono do nosso coração, é tão alegre, é tão transformador, é encher-se de paz. Que coisa incrível, Pai, é poder te ver em nós. Mas nos ajuda a ver o Senhor em nós e refletir o Senhor em nós, ajudando outros, abençoando a vida de outros, sendo o pão para aqueles que estão com fome, sendo o caminho, uma direção, iluminando o caminho daqueles que estão sem rumo, sendo a ressurreição para aqueles que estão mortos, sendo a videira ou um galho da videira que sacia a sede, sendo a água da vida através de Jesus para aqueles que estão no deserto. Nos ajuda a logo cedo, de manhã cedinho, acordar e falar: Deus, me ajuda a te perceber em mim e me ajuda a ser o Senhor nesse dia, para abençoar as pessoas que estão ao meu redor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.